Bom dia a todas e todos. Uma vez mais, nossas boas-vindas à nossa reunião, nosso ciclo de estudos. Retomamos hoje Savitri, o livro 7, canto 3. Livro 7, que é o livro do Yoga, o Yoga de Savitri, em que ela vai empreender a jornada de buscar e encontrar sua alma, para aí encontrar sua verdade, a sua força de ser, para cumprir sua missão. E este livro 3, que viemos acompanhando ao longo das últimas reuniões, é o ingresso nos países interiores. Hoje, então, a expectativa é de concluirmos essa jornada. Como explicamos anteriormente, ou foi ficando claro à medida em que ouvíamos, o ingresso nos países interiores significa justamente isso, a decisão de Savitri de voltar-se para dentro, de buscar por sua realidade mais essencial, a sua verdade, e, para isso, adentrar a região interior, a dimensão do ser interior. Mas aí descobrimos, e a jornada que ela faz nos ajuda a ter mais clareza em relação a isso, que este mundo interior, ou adentrar este mundo interior, não é já, de imediato, entrar no âmbito da alma, psíquico. Por isso, o próprio título do canto, ele nos remete a uma dimensão muito mais vasta, muito mais ampla, já que ele fala dos países interiores. Então, é como se fôssemos adentrar uma dimensão verdadeiramente continental, e nela faremos a travessia de países, de diferentes paisagens, de diferentes culturas, diferentes populações mesmo. Então, é o que essa travessia de Savitri nos proporcionou, a visão disso. E quando ouvimos Sri Aurobindo em cartas, ele vai explicar que o ser interior, ou essa dimensão do ser interior, não é já a dimensão da alma, mais uma vez, mas existem ali como que extensões do plano físico, o físico sutil, do plano vital, o vital sutil, do plano mental, o mental sutil, e cada um destes planos, dessas extensões dos planos que constituem a nossa pessoa exterior, instrumental, que é constituída pelo corpo físico, a vida, a mente. Então, a cada uma dessas porções particulares que estão individualizadas no ser instrumental de cada um de nós, corresponde essa dimensão interior, onde cada uma dessas extensões destes planos se abre a uma dimensão universal. Então, ao adentrarmos o campo do físico sutil, interior, por assim dizer, não se trata mais de uma extensão da porção do físico individual, mas adentramos uma dimensão universal do físico, da mesma forma em relação ao vital e em relação ao mental. E foi isso que Savitri encontrou, e aqueles grandes desafios que ela encontra nessa jornada deixam isso bastante claro. Na etapa de hoje, que já vai se aproximando, ela ainda não vai chegar à própria, digamos, a dimensão, ao encontro com a própria alma. Este é o livro 3, este encontro, o encontro, a identificação, a fusão, por assim dizer, da pessoa externa com essa dimensão da alma, só vai acontecer no canto 5 deste livro 7. Então, ainda concluímos o terceiro, temos ainda um quarto, que é um verdadeiro prodígio, um Himalaia que será escalado. E aí, no quinto canto, é que teremos efetivamente este encontro. Mas aqui ela vai já se aproximar, ela vai chegar às vizinhanças deste plano. E a música que nos conduziu
e nos traduziu para uma experiência mais próxima da nossa percepção, da nossa sensibilidade ao longo dessa jornada, ela se aproxima e ela vai expressar de uma maneira muitíssimo fiel, poderosa, essa proximidade, essa irradiação dessa dimensão da alma. Então é o que nós vamos juntos acompanhar hoje. Então, Savitri, livro 7, o livro do Yoga, canto 3, o ingresso nos países interiores. Só relembrando rapidamente que no quadro anterior, ela havia chegado a uma dimensão que seria como que uma extensão do plano mental sutil, em que ela encontra seres que estão absolutamente identificados e confortáveis com aquela realização parcial, alta, mas parcial, que a mente havia proporcionado, estavam lá seguros, confortáveis na fortaleza de suas certezas, e foi quando fazem a ela o convite de que ali permaneça, porque ali ela encontrará a paz, e ela responde que não, que ela busca pela alma e que aqueles que ali estão são felizes, mas que ela tem que avançar, ela tem que prosseguir. E a esta fala dela ninguém responde, e a partir daqui então é que ouvimos esta passagem do poema. Ninguém respondeu naquele reluzente mundo satisfeito. Alguns, porém, murmuraram, transeuntes de esferas aparentadas. Cada um deles, por seu credo, julgou o pensamento que ela expressou. Quem, então, é esta que não sabe que a alma é uma glândula menor ou uma falha de secreção? Outros, porém, não. É seu espírito que ela busca. Ninguém, contudo, jamais tocou os seus limites ou viu sua face. Um outro, com olhos místicos e sequiosos, que amava sua crença morta e lamentava sua morte. Restou alguém que busque por um além? Pode o caminho ainda ser encontrado, aberto o portal? Então, algumas considerações para clarear alguns aspectos aqui. Então, aquela fala dela foi irrespondível. Ninguém poderia questionar que ela manifestasse a decisão, a determinação de prosseguir em direção à descoberta de sua alma. Mas havia ali transeuntes de esferas aparentadas. Então, como foi dito, é um vasto campo onde haverá viajantes, peregrinos, advindos de todas as partes e com objetivos os mais diversos. Então, esferas aparentadas, esferas que eram próximas da esfera da mente, da esfera da busca, da realização religiosa. Então, aqui nós temos a expressão do cético, aquele que buscou, através exclusivamente da identificação com a investigação dos dados objetivos que a ciência faz, mas a ciência aqui é interpretada de uma forma muito reducionista, muito estreita. Então, é este quem fala primeiro. Quem, então, e aí é dito que cada um deles, a partir da sua formação, da sua identificação, do seu credo, vai julgar aquilo que ela fala. Ela falou da busca pela alma. Então, este cético materialista diz: quem, então, é esta que não sabe que a alma é uma glândula menor
ou uma falha de secreção. Aqui certamente tem uma ironia, mas haverá possivelmente aqueles que consideram que essa dimensão ou esses movimentos que identificamos como sendo vindos da alma são mera expressão de um processo de hormonal. Então, certas glândulas, a pituitária ou alguma outra glândula que vai secretar certos hormônios que vão, então, criar o que se vai interpretar como um anseio pela descoberta de uma outra dimensão, mas seria apenas a expressão de uma glândula diminuta, ou mesmo uma falha de secreção, alguma coisa que não funcionou bem na secreção normal das glândulas, a secreção dos hormônios necessários à manutenção do sistema biológico humano, alguma falha que apontaria, então, para uma outra dimensão que não é a dimensão da estrutura exterior, física, vital e mental do ser humano. Então, elas seriam estaria expressando esse desequilíbrio hormonal. A alma seria isso, para a visão dessa pessoa. Outros, porém, vendo a partir de uma outra visão aqui, mais próxima de uma visão espiritualista, não. É seu espírito que ela busca. Certas vertentes espiritualistas não fazem a distinção entre alma e espírito, então, essencialmente, é o que ela está buscando. Ninguém, contudo, jamais tocou seus limites ou viu sua face. Então, este expressa a sua realização parcial, ele não chegou até o fim da jornada que empreendeu e chegou à conclusão de que talvez essa meta seja inalcançável. Ainda um outro, agora aqui para ser um místico, alguém que buscou pela via da experiência mística, religiosa mística, um outro com olhos místicos e sequiosos, que amava sua crença morta e lamentava sua morte. Esse ficou apegado a uma crença que se mostrou no final árida, que se mostrou, afinal, irreal. Então, ela morreu, mas ele ainda mantinha o apego, a identificação com essa crença morta. Algo nele, no entanto, ainda ansiava, havia algum ardor místico, mas, ao mesmo tempo, a expressão dele é de um buscador que se cansou e se frustrou no meio do caminho. Restou alguém que busque por um além? Pode o caminho ainda ser encontrado? Aberto o portal? Então, observamos aqui, são três aspectos, três expressões de uma busca, de alguma forma, em algum nível, uma busca pela realidade, pela verdade das coisas. Uma delas, pela identificação absoluta com o aspecto material, a outra com uma identificação com uma visão religiosa, espiritual, mas que foi só até um determinado ponto, e a outra, a busca mística, que por sua vez também não chega até o final. E aqui tem um detalhe muito interessante, essa última frase, as duas últimas frases. Restou alguém que busque por um além? Pode o caminho ainda ser encontrado? Aberto o portal? Aqui, a mãe fala isso, aparentemente a voz dela como que falha um pouco nessa passagem, e certamente não foi algo proposital, mas com esta falha que a voz tem, ela expressa como que perfeitamente essa expressão desse cansaço, dessa frustração que está, de alguma forma, presente nessa pergunta, nessa indagação. A música aqui é magistral, é majestosa, ela traz uma presença da voz
uma voz poderosa de aparentemente é uma cantora lírica. Sunil faz menção a ela, coletânea de correspondências que foi publicada. Ele faz uma menção a essa cantora, se chama Beatrice, aparentemente italiana, e, infelizmente, são poucas as colaborações que eles chegaram realmente a fazer. Salvo engano, foram em 3 passagens da música de Samba. No livro 7, canto 2, e aqui no livro 7, canto 3. Mas é interessante observar que, embora seja poderosa, majestosa, a música ainda não é a expressão dessa dimensão da alma. Isso nós vamos encontrar mais adiante. E as imagens aqui foram inspiradas tanto pela a satisfação ou a construção sedimentada, fundamentada dessa dimensão daqueles que encontraram as suas respostas e estão satisfeitos com essa realização parcial. Isso vem pela arquitetura de alguns templos que aparecem, e também uma menção a essa dimensão, essa imagem dos transeuntes de esferas aparentadas. Isso vai ser, a referência a isso vem através de imagens de aves migratórias. Aves que estão atravessando um determinado espaço, dirigindo-se a outro espaço, e que eventualmente estabelece morada num determinado lugar, mas é uma morada transitória, não é a morada definitiva. Então, são as 2 referências das imagens desta passagem. Ninguém respondeu naquele reluzente mundo satisfeito. Alguns, porém, murmuraram, transeuntes de esferas aparentadas. Cada um deles, por seu credo, julgou o pensamento que ela expressou. Quem, então, é esta que não sabe que a alma é uma glândula menor ou uma falha de secreção? Outros, porém, não. É seu espírito que ela busca. Ninguém, contudo, jamais tocou seus limites ou viu sua face. Um outro, com olhos místicos e sequiosos, que amava sua crença morta e lamentava sua morte. Restou alguém que busque por um além? Pode o caminho ainda ser encontrado? Aberto o portal?
answered in that bright, contented world. But some murmured passers-by from kindred spheres, each by his credo judged the thoughts he spoke. Who then is this who knows not that the soul is at least a gland or a secretion's fault? But others, nay, it is her spirit she seeks. But none has touched its limits or seen its face. Another with mystic and unsatisfied eyes, who loved his slain belief and mourned its death. Is there one left who sees her beyond? Can still the path be found? Open the gate. Assim, ela avançou através de seu si silencioso. A uma estrada ela chegou, apinhada por ardente multidão, que se apressava, brilhante, com pés de fogo, olhos de sol, pressionando para alcançar o muro misterioso do mundo e passar, através de umbrais ocultados, até a mente exterior, lá onde a luz não chega, nem a mística voz. Mensageiros de nossas grandezas subliminares, hóspedes da caverna da alma secreta. Então, à medida em que ela avança, ela encontra uma multidão, um grupo, que vem em direção contrária. Ela adentra aquelas extensões, né, em direção à alma, e essa multidão vem de lá. E são mensageiros de luz, e que vêm com a pressa, como que o anseio de trazer até o mundo exterior, até a mente exterior, até essa dimensão exterior, onde perdemos por completo o contato, a percepção da existência dessa dimensão da alma. Eles têm a missão de trazer como que mensagens, através de inspirações, de percepções, de pressentimentos, intuições, para despertar a consciência identificada com esse mundo exterior, para que ela se volte
na direção dessa dimensão interior. Então, tem aqui algumas imagens prodigiosas, maravilhosas. Para dentro de obscura sonolência espiritual, eles irrompem ou lançam vasto encanto sobre o nosso self desperto. Desculpe. Para dentro de obscura sonolência espiritual, eles irrompem ou lançam vasto encanto sobre nosso self desperto. Ideias que nos assombram com seu rastro radiante, sonhos que são sinais de uma realidade não nascida, estranhas divindades com mágicos olhos como lagos profundos, fortes deuses com cabelos de vento, portando harpas de esperança, grandiosas visões com o matiz da lua deslizando pelo dourado ar, cabeças de sonho de sol, da aspiração, e membros esculpidos de estrelas, emoções fazendo sublimes corações triviais. Então ele escreve as diferentes formas como essas mensagens, essas intimações vindas deste campo interior podem chegar a nós. Então elas podem irromper bruscamente para dentro da nossa sonolência. Nós estamos meio despertos, meio acordados, mais adormecidos que acordados, na verdade. Mas algo pode irromper para dentro dessa sonolência. Ou então um vasto encanto é lançado bruscamente, repentinamente, sem aviso prévio sobre o nosso self desperto. Então, alguma coisa que transfigura a visão da realidade. Mas podem vir também através de ideias, através de sugestões mentais, ideias, ideais, ideias que nos assombram com seu rastro radiante. Então, algo que chega como que a assustar, a assombrar, tal é a grandeza, o brilho de que esta ideia pode se revestir, mas elas podem vir também através de sonhos. Sonhos que são sinais, antecipações de uma realidade não nascida. Uma realidade é algo que é, só que ela ainda não se manifestou, ela ainda não nasceu, ela ainda não se fez concreta para nós. Mas estes sonhos podem ser um vislumbre desta realidade. Estranhas divindades, com mágicos olhos como lagos profundos. Então, seres divinos que se aproximam com olhos que são mágicos, que são de outra dimensão e que têm uma profundidade de lagos insondáveis. Ou fortes deuses com cabelos de vento, portando harpas de esperança. Então, estes fortes deuses trazem consigo, no entanto, a mensagem delicada da música, do vento, e a música que eles fazem soar é a música que faz esperar, esperançar. Grandiosas visões com o matiz da lua deslizando pelo dourado ar. Então, visões de dimensões, possibilidades grandiosas e que deslizam pelo campo da visão, como se fosse a lua que desliza silenciosa por um ar transfigurado, um ar dourado. A aspiração pode ser o meio pelo qual essas mensagens chegam. Aqui com esta imagem de cabeças de sonho de sol. Então não apenas aquela aspiração que é como que uma chama bruxuleante, hesitante, mas ela vem com a força, o poder, o brilho de sol, sonho de sol. E membros esculpidos de estrelas. Então podemos imaginar, visualizar isso. Algo que tem a cabeça
feita de sonhos feitos de sol e cujos membros são formados por estrelas. E também podem vir a nós através da emoção, do sentimento. Emoções capazes de mudar, de transfigurar nossos corações triviais, nossos corações apegados aos movimentos exteriores, e torná-los repentinamente sublimes. E Savitri, misturando-se àquela multidão gloriosa, aspirando pela luz espiritual que eles portavam, ansiou por apressar-se como eles para salvar o mundo de Deus. Ela, contudo, refreou a nobre paixão em seu coração. Ela sabia que tinha primeiro que descobrir sua alma. Somente aqueles que salvam a si próprios podem outros salvar. No sentido contrário, ela encarava a verdade enigmática da vida. Eles, carregando a luz para os homens sofredores, se apressavam com pés ansiosos para o mundo exterior. Os olhos dela estavam voltados para a fonte eterna. Então, encontrando essa multidão luminosa que irradiava luz, beleza, força, alegria, ela imediatamente sentiu-se motivada por aquela luz que eles traziam. E aí ansiou-se por unir-se a eles para voltar em direção ao mundo para levar essa mensagem de esperança, de resgate, de redenção, de salvação. Ela, contudo, refreou a nobre paixão em seu coração. Ela sabia que tinha primeiro que descobrir sua alma. Então, aquele foi um apelo quase irresistível. Ela que veio com a missão de resgatar, de salvar, de libertar o mundo, a criação, a humanidade do seu jugo, ao sofrimento, à morte. Então, foi quase que irresistível quando ela encontra este grupo que tem essa missão, mas ela conseguiu refrear. A imagem no original puxou as rédeas. Então, ela segurou pelas rédeas os cavalos, o ser vital alto, elevado, nobre, que se identificou com aquela busca, porque ela sabia que tinha primeiro que descobrir sua alma. Então, antes de retornar ao mundo, ela tinha que descobrir sua alma. E esta percepção-chave: somente aqueles que salvam a si próprios podem outros salvar. Então, é uma percepção profunda, certamente, da experiência de quem viu que primeiro tinha que realizar ele próprio, em si próprio, as dimensões que depois ele poderia chamar, convidar outros ou motivá-los a despertar para isso. Mas é uma experiência, ao mesmo tempo, muito pragmática. Nós todos já viajamos de avião e já ouvimos aquela instrução dos comissários de bordo que dizem que, no caso da despressurização, a máscara vai cair e que a recomendação é: coloque primeiro a sua máscara, para depois, então, ajudar outros, a crianças ou a idosos, ou o que for, porque é uma experiência, uma constatação elementar. Se a pessoa não está ela própria protegida com o oxigênio, ela pode, antes de conseguir ajudar outros, ela pode desmaiar, perder os sentidos. Ou, se quisermos salvar alguém que está se afogando, sendo levado por uma correnteza, temos que ter uma pega muito firme na margem para podermos, então, estender a mão que pode resgatar o outro. Do contrário, seremos puxados por ele e seremos dois afogados.
Somente aqueles que salvam a si próprios podem outros salvar. E aqui essa passagem é magnífica porque o poema contrapõe esses dois grandes, poderosos movimentos. A desta multidão luminosa que vem em direção ao mundo e a direção dela. No sentido contrário, ela encarava a verdade enigmática da vida. Descobrir a alma é descobrir o sentido que escapa à nossa percepção, por isso é enigmático, o sentido da vida. Eles, carregando a luz para os homens sofredores, se apressavam com pés ansiosos para o mundo exterior. Os olhos dela estavam voltados para a fonte eterna. Estendendo suas mãos para parar a multidão, ela bradou: ó feliz companhia de deuses luminosos, revele, quem o sabe, o caminho que devo trilhar para encontrar o lugar de nascimento do fogo oculto e a mansão profunda de minha alma secreta. Alguém respondeu, apontando para um longe escuro de silêncio, numa extremidade remota de sono, em algum distante fundo do mundo interior. Então ela estende a mão para cessar por um momento esse movimento dessa multidão, para indagar pela estrada, já que eles vêm daquela dimensão, eles podem dar a ela a indicação segura do caminho a ser trilhado. Essa é uma das missões daqueles que encontraram e realizaram essa dimensão, é indicar, mostrar o caminho para aqueles que estão ainda em busca disso. Ó feliz companhia de deuses luminosos, revele quem o sabe, o caminho que devo trilhar, para encontrar o lugar de nascimento do fogo oculto. Então ela sabe que a alma psíquica, na linguagem, na visão de Shri Aurobindo, a mãe é uma centelha de um fogo espiritual, e que, para chegar a ele, ela tem que encontrar o lugar, a fonte, a origem, o lugar de nascimento desta chama. E a mansão, a residência profunda, lá no mais recôndito do ser, onde reside a alma secreta. E um destes mensageiros responde e aponta para um longe, aqui longe como substantivo, um lugar distante, escuro de silêncio, toldado pelo silêncio profundo, numa extremidade remota de sono. Com frequência, quando fala dessas dimensões mais profundas do ser interior, Shri Aurobindo usa a imagem do sono. Então, há dimensões do sono que têm que ser como que transpostas, atravessadas, em algum distante fundo do mundo interior. Então, não bastaria adentrar o mundo interior, era preciso ir até o fundo do fundo, até a essência da essência, o mais recôndito desse mundo. Ó Savitri, de tua alma oculta viemos. Somos os mensageiros, os deuses ocultos, que auxiliam as pardacentas e pesadas vidas ignorantes dos homens para despertarem para a beleza e a maravilha das coisas, tocando-os com a glória e a divindade. No mal, acendemos a luz da flama imortal do bem e sustentamos a tocha do conhecimento sobre sendas ignorantes. Nós somos tua vontade e a vontade de todos os homens em direção à luz.
Então, com essas imagens tocantes, Sri Aurobindo nos renova a percepção de que nós, aqueles que aqui estamos neste campo incerto, mesmo perigoso da aventura da vida, não estamos abandonados à nossa própria sorte. De todas as formas, de maneiras diferentemente renovadas, vêm chamados, vêm ajudas dessas dimensões de dentro ou do alto. Aqui, estes vêm da dimensão mais profunda da alma. Somos os mensageiros, os deuses ocultos que auxiliam as pardacentas e pesadas vidas ignorantes dos ímpios. Então, alguma luz, alguma cor, alguma beleza, alguma alegria na vida que é frequentemente um fardo pesado, são eles quem trazem. Como um chamado para que despertem aqueles que estão sob o jugo dessas vidas pesadas, despertem para a beleza e a maravilha das coisas, tocando-os com a glória e a divindade. Aqui uma breve menção, acho que muitos de vocês certamente assistiram àqueles dois filmes de Wim Wenders, o cineasta alemão, que fala dos anjos, a interação dos anjos com o mundo dos homens. O primeiro deles chamado Asas do Desejo, a tradução para o português, e o segundo, Tão Longe, Tão Perto. Mas o filme tem essa imagem da inter-relação dos anjos interagindo com os homens, mas ali os anjos têm pouca ou quase nenhuma capacidade de fato, influir. Eles, às vezes, tentam ajudar, mas, em muitos casos, são impotentes para realmente ajudar. Aqui não. Aqui ele nos fala de pelo menos, o poder efetivo do chamado esses mensageiros têm. Se vamos responder a ele, é uma outra questão, vai depender da nossa receptividade, da nossa escolha de responder, de aceitar ou não. Mas eles nos tocam, não apenas sopram sugestões, mas chegam a nos tocar com a glória e a divindade. E eles têm uma ação mesmo de como que ajudar a transformar, transfigurar a experiência. A própria experiência do mal é transformada, o mal aqui é transfigurado para que nele o mal funcione como combustível no qual a luz da flama imortal, daquilo que é bem, daquilo que é bom, seja acesa. E a tocha do conhecimento, eles a sustentam sobre sendas ignorantes. Então, se estivermos abertos, atentos, teremos essa guiança também luminosa por aquelas passagens mais escuras do nosso caminho. Na essência, nós somos tua vontade e a vontade de todos os homens em direção à luz. Então, eles vêm da dimensão da alma, eles não são, na verdade, mensageiros exteriores. Eles são expressão da própria alma, eles são algo da própria alma, algo do próprio ser. Então, por isso é dito, se há uma vontade inata, inerente ao humano, que o volta para a luz, essa vontade vem da alma. Então, eles são esta vontade, a vontade de todos, da humanidade inteira, que em algum lugar aspira pela verdade, pela luz. Ó cópia e disfarce humano de Deus, que buscas a divindade que mantens oculta e vives pela verdade que não conheces. Segue a sinuosa autoestrada do mundo até sua fonte. Lá, no silêncio que poucos jamais alcançaram, tu verás o fogo ardendo sobre a rocha desnuda e a caverna profunda de tua alma secreta.
Então eles se dirigem a Savitri, sabendo quem ela é, ou de alguma forma identificados com isso, mas talvez o que dizem a ela é uma realidade que pode se estender a todo ser humano. Todo ser humano seria, em alguma medida, uma cópia do ser divino, uma cópia de Deus. Existe aquela imagem, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas é uma cópia, é uma imagem semelhante, mas é, ao mesmo tempo, também um disfarce. É uma máscara que, eventualmente, distorce. Ó cópia e disfarce humano de Deus, que buscas a divindade que mantens oculta. Então ela busca pela divindade, mas ao mesmo tempo como que de alguma forma a mantém lá ainda recôndita e oculta. E vives pela verdade que não conheces. Então a própria sustentação desse que busca é uma verdade que ele ainda não conhece. Segue a sinuosa autoestrada do mundo até sua fonte. Então aqui é interessante a imagem, primeiro ele fala de uma sinuosa autoestrada, uma estrada larga onde pode haver grande movimento, e é a estrada do mundo, a estrada da vida, a estrada da experiência do mundo com todas as suas características e belezas e desafios e vicissitudes. Mas é interessante observar que ele diz que a fonte dessa estrada é a própria alma. Então não há uma cisão, não há uma divisão. Não é uma estrada que nasce em algum lugar já de um desvio e vai desviar a experiência. Não. A fonte dessa autoestrada é a própria morada da alma. Lá, no silêncio que poucos jamais alcançaram. O que reina lá, então, é um silêncio. E poucos chegaram até lá. De forma consciente, de forma a realizar conscientemente essa dimensão. Tu verás o fogo ardendo sobre a rocha desnuda e a caverna profunda de tua alma secreta. Então, as duas imagens, o fogo, uma imagem recorrente, que aponta para esta presença eterna desta chama, que é uma centelha do ser divino no âmago, na essência de cada um, e a imagem da caverna a indicar que se está dentro de recessos profundos que terão que ser, então, adentrados e descobertos. Então, aqui chegamos, finalmente, depois desta longa travessia, a algo mais próximo dessa dimensão. E a música vai expressar esta aproximação. Então, de certa forma, embora as músicas, todas as partes anteriores, trazem intimações, às vezes manifestações poderosas, irrupções repentinas e poderosas dessa dimensão, mas a real irradiação, uma irradiação de luz, de calor, de doçura dessa dimensão começa agora. Assim, ela avançou através de seu si silencioso. A uma estrada ela chegou, apinhada por ardente multidão, hóspedes da caverna da alma secreta. E Savitri, misturando-se àquela multidão gloriosa, ansiou por apressar-se como eles para salvar o mundo de Deus. Estendendo suas mãos para parar a multidão, ela bradou: ó feliz companhia de deuses luminosos, revele, quem o sabe, o caminho que devo trilhar para encontrar o lugar de nascimento do fogo oculto
e a mansão profunda de minha alma secreta. She fared on across her silent self. To a road she came thronged with an ardent crowd. Guests from the cavern of the secret soul, and Savitri mingling in that glorious crowd longed once to hasten like them to save God's world. Outstretching her hands to stay the throng, she cried,
O happy company of luminous gods, reveal who know the road that I must tread to find the birthplace of the Okutufar and the deep mansion of my secret soul. Trata-se aqui de uma passagem relativamente breve no poema, mas que se uniu, desdobrou em três momentos musicais, onde esta irradiação, esta presença que se aproxima, vai se expressando de maneira cada vez mais forte, poderosa, cada vez mais como que realizando o milagre desta fusão entre força e delicadeza, a força e a intensidade do fogo, a delicadeza da pétala da flor. E nessa passagem que vem, vai surgir na música aquilo que eu me permito associar à imagem do chamado da flauta de Krishna. Então, num dado momento, emerge um timbre sonoro, não é uma flauta, é um som eletrônico, mas que lembra o timbre de uma flauta e que tem, cuja mensagem musical é essa de um chamado, dessa dimensão mais interior, mais recôndita, é o próprio chamado de Krishna, que com sua flauta chama e reúne as suas ovelhas, as suas criaturas. Alguém respondeu, apontando para um longe escuro de silêncio, numa extremidade remota de sono, em algum distante fundo do mundo interior. Ó Savitri, de tua alma oculta viemos. Segue a sinuosa autoestrada do mundo até sua fonte. Lá, no silêncio que poucos jamais alcançaram, tu verás o fogo ardendo sobre a rocha desnuda e a caverna profunda de tua alma secreta.
whispered, pointing to a silent dim on a remote extremity of sleep. In some far background of the inner world. O Savitri, from thy hidden soul we come. Follow the world's winding highway to its source. There, in the silence, few have ever reached. Thou shalt see the fire burning on the bare stone and the deep cavern of thy secret soul.
Chegamos, então, ao último quadro, o último passo dessa jornada, desse estágio da travessia, da jornada de Savitri, quando, tendo recebido a indicação desses mensageiros que vinham lá da dimensão da alma, do país da alma, ela então vai empreender essa jornada, agora com a indicação clara e segura dessa estrada, e vai finalmente chegar mais próximo. Como disse antes, ela ainda não vai adentrar propriamente essa dimensão, não vai ainda estabelecer esse primeiro contato, a primeira e depois a identificação e a fusão com essa dimensão. Mas como foi dito também, nesses três últimos passos, as três últimas músicas, vai como que se intensificando esta como que radiação da natureza de, de fogo, de luz, de presença, de poder, mas também de doçura, de suavidade, de compaixão, de amor que emanam desta região. Existe um aforismo de Tagore, o poeta indiano, que ele diz que a verdade é dura como um diamante e delicada como a flor do pessegueiro. Então, algo que tem a dureza, a firmeza do diamante e a delicadeza da flor do pessegueiro. Aqui, a música nos lembra que essa dimensão, ela reúne, combina a intensidade que perfura mesmo as camadas resistentes do fogo, da luz, com a delicadeza, a suavidade das pétalas mais delicadas. E como que fazendo uma alusão a esta longa jornada de Savitri, que como que prenuncia e antecipa a longa jornada da caminhada humana até a descoberta dessa dimensão, a descoberta e a realização daquilo que desde sempre esteve aí no âmago, dando suporte e conduzindo essa caminhada, as imagens fazem uma referência a este grande processo, esta grande curva da evolução desde as primeiras formações da esfera cósmica, as galáxias, os astros, chegando até a formação do Sol e, a partir do Sol, a Terra. E a partir do momento em que surge a Terra, a resposta da Terra, e desde sempre, nesta visão poética que Sri Aurobindo nos oferece de maneira única, maravilhosa em Savitri, a Terra, desde sempre, como que aspirou. Primeiro, ela reconhece o Sol como sendo uma manifestação visível daquele que é a sua razão de ser, o seu Senhor, e, ao mesmo tempo, através desta presença, dessa afirmação do Sol, a lembrança daquilo que a constitui na sua verdade, na sua essência. Aquela aspiração que não se reconhece como tal, mas que possivelmente é o que está na base deste movimento incansável. Primeiro, da expressão da alegria criativa, da natureza que se desdobra em miríades de formas diferenciadas na alegria da multiplicidade infinita, mas, ao mesmo tempo, como que aspirando ao longo e através de toda essa grande riqueza de manifestação, redescobrir, reencontrar a sua verdade para como que assumi-la e manifestá-la com plenitude. Então, as imagens irão desde as galáxias, o Sol, a Terra, as manifestações, algumas poucas manifestações no campo do mineral, no campo do vegetal, no campo do animal e a expressão da aspiração no campo humano.
Então, Savitri, seguindo a longa estrada sinuosa, chegou até onde ela se reduzia a uma estreita senda, trilhada apenas por uns raros pés feridos de peregrino. Umas poucas formas reluzentes emergiram de profundezas desconhecidas e olharam para ela com calmos olhos imortais. Não havia nenhum som que rompesse o silêncio permeador. Sentia-se a proximidade silenciosa da alma. Sunil aqui escolheu uma passagem de uma das escrituras da Índia antiga, que é um hino entoado a este fogo, que é a essência e que sustenta e conduz toda a criação. É um canto, um hino de louvor, mas é também um chamado. Vem para nós o ser humano, buscador de Deus, é desejoso do sacrifício. Ele a tudo prontificou, mas tu permaneces na escuridão, ó fogo. Faze com que as sendas da jornada dos deuses sejam de fácil travessia, que tua mente esteja tranquila. Carrega as oferendas. Então aqui é a consciência humana que chegou até esse estágio de conscientemente aspirar, de buscar pela vivência e a incorporação consciente dessa dimensão na vida. E ela fez toda a preparação. O sacrifício seria toda a preparação interior, toda a disciplina interior que levou até a que essa consciência pudesse erguer-se e elevar a sua voz ao fogo. Mas o fogo ainda não respondeu a esse chamado. Então é falado de um estágio da experiência espiritual em que, eventualmente, pode acontecer que não haja uma resposta imediata. A mãe usa a imagem de bater à porta com insistência para que um dia essas portas se abram. Mas pode haver esse estágio em que tem que haver o chamado e não há ainda imediatamente a resposta de dentro. E aí, então, essa invocação para que este caminho seja facilitado. É o caminho da disciplina, mesmo da austeridade, mas que ele possa ser tornado fácil, para que a travessia seja auxiliada. E que o fogo possa assumir uma feição mais receptiva, amistosa, e que possa, então, aceitar e levar as oferendas que a eles são feitas. Desde que fizemos tua vida imperecível, ó fogo, ó sabedor de todas as coisas nascidas, de modo que, jungida a ela, tu não chegarás a ferir, então, com tua mente tranquila, tu poderás carregar a porção das oferendas deles aos deuses, ó fogo do alto nascido. Então é o chamado repetido aqui, como que este fogo, com a sua intensidade última, é o fogo criador do ser divino que se manifestou, mas que ele possa modular a intensidade da sua manifestação, de modo que mesmo aquele ser ainda tão frágil que se aproxime, possa não ser ferido pela intensidade deste fogo. Então, assim, modulado, ele possa como que aceitar e conduzir e levar a oferenda do ser humano até os deuses. Ele que é o fogo que nasceu do alto, ele que é o fogo do ser que mergulhou no inconsciente para de lá
começar este processo de redescobrir-se e de manifestar e manifestar toda a criação como uma, uma expressão que nasce do inconsciente para dar expressão a uma busca de reunificação através e a partir da multiplicidade. Desde que fizemos tua vida imperecível, ó fogo, ó sabedor de todas as coisas nascidas, de modo que, jungida a ela, tu não chegarás a ferir, então, com tua mente tranquila, tu poderás carregar a porção das oferendas deles aos deuses, ó fogo do alto nascido.
then Savitri, following the great winding road, came where it dwindled into a narrow path, trod only by her wounded pilgrim feet. A few bright forms emerged from unknown depths and looked at her with calm, immortal eyes. There was no sound to break the brooding hush. One felt the silent nearness of the soul. Temos ainda algum tempo e houve uma passagem num momento decisivo que não foi feita da forma correta. Então, eu vou pedir licença e vou repetir. Espero que seja uma oportunidade renovada de identificação com o que o poema nos traz, o que a música, sobretudo, faz no sentido de trazer para nós, tornar vivo e passível de vivência para nós a mensagem do poema. Então Savitri, seguindo a longa estrada sinuosa, chegou até onde ela se reduzia a uma estreita senda, trilhada apenas por uns raros pés feridos de peregrino. Umas poucas formas reluzentes emergiram de profundezas desconhecidas e olharam para ela com calmos olhos imortais. Não havia nenhum som que rompesse o silêncio permeador. Sentia-se a proximidade silenciosa da alma. Vem para nós, o ser humano, buscador de Deus,
é desejoso do sacrifício. Ele a tudo prontificou, mas tu permaneces na escuridão, ó fogo. Faze com que as sendas da jornada dos deuses sejam de fácil travessia, que tua mente esteja tranquila, carrega as oferendas. Desde que fizemos tua vida imperecível, ó fogo, ó sabedor de todas as coisas nascidas, de modo que, jungida a ela, tu não chegarás a ferir, então com tua mente tranquila, tu poderás carregar a porção das oferendas deles aos deuses, ó fogo do alto nascido.
Then Savitri, following the great winding road, came where it dwindled into a narrow path, trod only by hair-wounded pilgrim feet. A few bright forms emerged from unknown depths and looked at her with calm, immortal eyes. There was no sound to break the brooding hush. One felt the silent nearness of the soul. Uma longa e bela jornada, conduzida pela inspiração da visão de Shri Aurobindo e a inspiração da música de Sunil. Mas a nossa jornada por esse canto não termina aqui. Eu queria fazer um convite que, ao mesmo tempo, é um desafio. Acho que mencionamos isso, não sei se foi na audição anterior, que existe aqui a própria música, ela acompanha
a jornada, a travessia de Savitri por essas diferentes extensões, esses diferentes países interiores, desde aquela zona tão misturada do limiar, da fronteira entre o físico e o físico sutil, depois aquelas formações poderosas, mas ainda mescladas e obscuras da formação da vida, a mente com suas seguranças e certezas, e até chegar à proximidade da alma. É uma longa travessia, mas a música ela faz como que o prodígio de tornar isso compreensível para nós, não apenas como imaginação, mas ela torna isso concreto, vivenciável. Então, penso que seria uma experiência interessante ouvirmos o quadro, o canto inteiro, numa única audição. Para isso, é necessário que isso seja feito de modo que a leitura das passagens do poema não tenha comentários. A gente tem, basicamente, ler as partes que serão ouvidas e ouvir os quadros musicais. Mas aí eu acho que, numa única passagem, que vai durar em torno de 1 hora e meia, aí é possível acompanhar e vivenciar essa travessia que o poema e a música fazem. Como nós temos, neste mês, 5 domingos, né? Então, e de modo que isso possa ficar ainda presente e vivo para quem se dispuser a essa experiência, combinei com a Ariamane, ela fará a vida divina no último domingo, no dia 29. E no próximo domingo, essa jornada dessa travessia do canto inteiro o canto 3 do livro 7 de Savitri. Então, quem estiver disposto a essa jornada, quem estiver disposto a se munir de paciência e coragem para defrontar 3 domingos sucessivos de Ricardo na tela, pode ser que valha a pena. Eu espero que seja uma experiência interessante. Então, faremos isso. No próximo domingo, esse especial, o canto 3 do livro 7 na íntegra. Para quem também, eventualmente, não assistiu a algum dos outros anteriores, de uma forma mais resumida, que acho que nem mesmo ouvir lá ou assistir no YouTube os vídeos anteriores, eles são mais extensos, então não vai propiciar esse sentido dessa travessia. Então, faremos juntos essa experiência no próximo domingo. Caso alguém queira ainda compartilhar alguma percepção, esclarecer algum ponto. Sim, só esclarecendo, embora já tenhamos abordado este último quadro em outros contextos, mas eu não mencionei hoje o porquê, inclusive, da insistência na imagem do cisne, né? O cisne ali alçando o voo. O cisne tem uma certa simbologia indiana que associa o cisne à alma. O cisne é Hamsa, a alma. Então, por isso, a utilização aí insistente da imagem do cisne.
talvez o melhor seja mesmo deixar que a música, a mensagem da música entre mais fundo. E essa mensagem que o poema nos traz e que a música também reforça de que nessa dimensão ou na proximidade dela o que encontraremos será luz e silêncio. Todos concordam que podemos então concluir aqui? Então, uma boa semana para todas e todos. No sábado teremos a audição de leituras do Rolf e no domingo, então, convite para esta travessia, livro 7, canto 3 de sábado. Então, mais uma vez, boa semana e nos encontramos aí. Boa semana. Obrigada.